Olá, amigos! Olá, família! Hoje nos reunimos para fazer o lançamento do livro Meia Cisa, Inácia e Aramis, Mãe e Filho na Luta pela Sobrevivência no Pós-Abolição. Um livro que conta a história dos que vieram antes de mim. O foco está na minha vó Inácia, na minha bisa Aldina e no meu pai Aramis. Por que e para que levantar o véu do passado para sabermos o que aconteceu com essas pessoas? O que eles têm a ver conosco ou com os que ainda estão por vir na nossa família? Ao ler um romance há pouco tempo, da escritora Iage Aze, O Caminho de Casa, me deparei com a fala de um personagem que me impressionou. Eu vou ler. Abre aspas. Nós acreditamos na história de quem detém o poder. É ele que acaba escrevendo a história. Por isso, quando se estuda a história, é preciso fazer perguntas. Que história não está sendo contada? De quem é a voz que foi reprimida para que essa voz pudesse se fazer ouvir? Muitos jovens da minha família não sabem quem foi Inácia e Aramis. Desconhecem quem foram, desconhecem o seu passado, desconhecem de onde vieram. Se nós não soubermos o que os nossos antepassados vivenciaram, vamos ter de acreditar em qualquer coisa que disserem a respeito deles. Mas, antes de tudo, a gente tem que contextualizar, entendermos o momento histórico que eles vivenciaram, as influências que sofreram, os impedimentos colocados na sua vida. Só assim a gente pode lançar um olhar crítico a respeito deles. Quando eu me tornei adulta e comecei a me interessar... Desculpe. Quando eu me tornei adulta e comecei a me interessar pela história do negro brasileiro, eu percebi e tive vontade de escrever sobre a avó Inácia e o Aramis. Chegou às minhas mãos um documento que era o batistério da minha avó Inácia. Lá dizia que ela nasceu em 1881, portanto, 7 anos antes da abolição, o que me transportou para o século XIX. E o meu pai nasceu em 1906, julho de 1906, o que o coloca no século XX, início do século XX. Portanto, eles, mãe e filho, foram testemunhas do desenvolvimento deste país no início do trabalho livre. Aqui do meu lado, eu tenho amigos queridos que, de certa forma, me influenciaram a escrever esta narrativa biográfica. A professora, doutora Beatriz Petronília Gonçalves e Silva. Ela conheceu meu pai e a minha avó. Teve uma época que as nossas famílias se cruzaram. E, alguns anos atrás, eu a encontrei num desses encontros do movimento negro e ela me desafiou, né? Me desafiou perguntando: Marieta, por que tu não escreves sobre o teu pai? Ele foi um operário aqui no início do século, aqui em Porto Alegre. Ele ajudou a escrever a história desse movimento operário do século passado. Bom, depois dessa
desse desafio, eu me senti na obrigação de escrever. Aqui ao meu lado está o Jorge, querido amigo, que conheço desde muito jovem, ele ainda estava iniciando na faculdade, hoje professor de literatura e português e literatura, poeta, autor de Estamos Quites e Poemas Negros e Outros Nem Tantos, que nós desenvolvemos uma amizade estreita desde aí, e ele me assessorou em todos os momentos, em todas as dúvidas que eu tinha a respeito de como colocar um livro na impressão, como tratar as memórias. E cada vez que eu tinha uma dúvida, telefonema para o Jorge, né, para tirar dúvidas. E aqui, a meu lado, a Cristalzinha. A Cristal é minha sobrinha neta, que muito cedo se revelou uma poetisa com raízes na nossa história. Ela começou a sua participação como poeta nos slams, tornou-se campeã do slam em 2017. Mais tarde, destacou-se como cantora quando, em 2019, iniciou na música com seu hit Ashley Banks. Tornou-se muito conhecida, foi chamada para se apresentar no TED Laçador, onde ela homenageou a sua avó Adalgisa e a sua tataravó Inácia, revelando com isso um respeito imenso às memórias familiares. No fim dessa live, ela vai dizer um dos seus poemas. Agora, eu gostaria que cada um dos meus convidados expusessem suas impressões sobre o Meia Cisa, meu livro que está sendo lançado hoje. Vamos começar pela professora doutora Petronília Beatriz. Pois não, então, boa tarde. É com muita alegria que eu participo nesta tarde e desta mesa com estes companheiros. Fico muito contente de ter tido acesso a essa obra da Marieta e lembro que no encontro, não é? Qualquer que falava, eu dizia, mas por que tu não escreve a história do teu pai? E fico contente que esta pergunta, né, hoje tenha uma resposta forte, bonita e muito consistente. Por isso é com alegria e com admiração que eu participo do lançamento deste livro da Marieta, né? Meia Cisa, Inácia e Aramis, mãe e filho na luta pela sobrevivência no pós-abolição. Trata-se de uma importante obra que registra memórias, história, ou seja, metas, lutas, criações de uma família negra gaúcha em Porto Alegre no século XX. Conheci seu Aramis e Dona Inácia, eram muito amigos de Dona Docelina e seu Rafael, de quem minha família também era amiga. Nos encontrávamos em aniversários, casamentos, comemorações de amizade. Santa, assim era conhecida, prima de minha mãe, era amiga próxima da primeira esposa de seu Aramis e era madrinha da irmã mais velha, da Marieta, a Dulce. Fiquei muito alegre ao receber a obra que hoje é apresentada ao público. Obra que, muito mais do que registrar a história de uma família negra de Porto Alegre, contribui para o registro da presença negra, de sua atuação, construções, edificação material, intelectual, enfim, humana da capital do Rio Grande do Sul. A obra que temos em mãos, ao lado de outras que vêm registrando a história dos negros e negras em Porto Alegre,
oferece inegáveis informações que precisam ser divulgadas, conhecidas, compartilhadas entre toda a população na cidade, notadamente em 2022, quando das celebrações dos 250 anos de fundação da cidade de Porto Alegre. A história de uma cidade se constitui das histórias de construção de vida, de cidadania, de lutas, de êxitos de seus habitantes. As dificuldades são parte do cimento que liga os tijolos que ligam os êxitos. A história de lutas e êxitos de Inácia e Aramis, construída entre alegrias e tristezas, lutas vencidas ou contornadas, jamais perdidas. Pelo menos, jamais definitivamente perdidas. São parte da história dos negros porto-alegrenses, ou dos negros que viveram e vivem em Porto Alegre. Parabenizo a Marieta pela importante contribuição para a história da nossa cidade. Nós estamos hoje aqui reunidos porque antes de Inácia e Aramis, muitos outros homens e mulheres negras foram criando uma rede de jeitos de ser, viver, colaborar, fazer parte da cidade. Inácia e Aramis assumiram as lutas dessas mulheres e homens e certamente nos passaram o bastão. Marieta, com sabedoria, transformou o bastão neste importante livro que temos de continuar passando adiante. Parabéns, Marieta, por mostrar que a história da cidade se constitui das histórias das famílias que aí viveram e vivem, e que a história de cada uma das famílias negras contribuiu e continua contribuindo para a edificação humana, política, material, artística, religiosa, cultural de Porto Alegre. Obrigada, querida. Vou ouvir agora o amigo Jorge. Toda vez que eu tenho que falar sobre alguma coisa, estou me apresentando, eu nunca sei muito bem por onde eu começo. Eu sei que eu tenho coisas para extrair de mim, mas eu não sei bem por onde começo, né? Então, o começar para mim é no momento que eu estou. Claro que eu tinha aqui um roteirinho, tenho aqui um roteiro do que eu quero, eu vou ler o prefácio. E eu muitas vezes pulo o prefácio dos livros. Mas esse, como foi eu que fiz, eu gostaria até que as pessoas lessem o prefácio. Mas eu muitas vezes pulo o prefácio e vou ler e vou direto para o texto. Depois eu volto para o prefácio, né? E depois eu começo a fazer uma leitura mais reta do livro, né? Com começo, meio e fim. E nessa forma de não saber o que eu vou dizer, de onde eu começo, né? Da onde o vulcão que vem em mim o que vai sair. A Marieta lançou a pergunta, assim, né? Que, a partir do livro que ela leu... Qual é o nome do livro, Marieta? O da Yagiase, um caminho... Perto de casa? Não, o caminho de casa. O caminho de casa, né? Aliás, a Marieta não disse, né? A Marieta é a organizadora de um grupo chamado Leituras Negras. E esse foi um dos livros lido no Leituras Negras, né? E a Marieta lança uma pergunta aqui, né? Que histórias estão sendo contadas, né? Eu vou pegar a pergunta da Marieta, né? Que histórias estão sendo contadas, né? E depois a Marieta fala, né? De que a Petronília a incentivou a escrever, né? Por que não escreve a história dos teus? E aí algo que assim, que eu uso muito com meus alunos, né? Quando eu vou falar o que a gente é, né? O que a gente é enquanto ser humano, né? E o que fica da gente enquanto ser humano? A gente é história. E o que vai ficar da gente é uma história, né? Eu me apresento dizendo que sou Jorge, filho de São José, a Marieta, filha da Joana, e tinha a Inácia como vó, esqueci do nome da bisavó, como é que era, Marieta?
Aldina. Aldina, né? Então, o que a gente é? A gente é uma história, né? Com a idade tal, que nasceu no lugar tal, que tem tais amigos, né? E o que vai ficar da gente? Não vai ficar nada, vai ficar uma história, né? Então, é importantíssimo que a gente conte as histórias da gente, né? E agora sim eu vou ler o prefácio e vou fazer uns comentários aqui, né? O prefácio, histórias de vidas negras não esquecidas, né? Que histórias estão sendo contadas? Que a Marieta faz aqui tão bem, né? Histórias de vidas negras não esquecidas. Fiquemos tranquilos. Fiquemos tranquilos. Aldina, Inácia e Aramis. As memórias da Marieta, da Dulce e de outros familiares resgatam, buscam e se opõem ao rio de esquecimento, o Lete, o rio grego, né? Ou a árvore que se dava voltas, plantadas em Uidá, para se esquecer totalmente da África, a árvore do esquecimento. Esquecer, 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 esquecer. Fiquemos em 12 milhões, a maior migração forçada da história. Pessoas roubadas, torturadas e colocadas em campos de trabalhos forçados nas Américas. O que é contado em Meia Cisa, Inácia e Aramis, mãe e filho, na luta pela sobrevivência no pós-abolição, nos religa com a história desses 12 milhões de africanos. Nós somos por causa deles, e eles continuam existindo por nossa causa. Não há como esquecê-los. Marieta Silveira coloca em nossas mãos, e está aqui, né? Está aqui o livro palpável, né? Que quem gosta de livro pega um livro, abre e cheira, né? Está aqui o livro, né? Está aqui a Aldina, está aqui o Aramis, está aqui a Joana, está aqui as irmãs da Marieta, né? Está aqui a Cristal. A Marieta não fala na Cristal, na sobrinha dela, mas está aqui, né? Está aqui nesse livro. Né? Eu estou aqui. Né? Marieta Silveira coloca em nossas mãos um livro que a maioria dos descendentes dos que passaram pelo processo de roubo e tortura deveriam escrever. Todos deveriam escrever um livro. Todo mundo tem um parente que poderia contar a história. E se nós não contá-las, quem vai contar? Quem vai contar a história dos nossos? Que não seja nós próprios a contarmos. Né? Enquanto não escrevem, então, eu acho que está aqui uma técnica, está aqui uma forma. A Marieta foi até gentil, dizendo que, sei lá, gentil, Cortês, fazendo média, dizendo que eu ajudei. A Marieta escreveu essa história com o material que estava dentro dela. Talvez a melhor coisa que a Petronília fez foi dizer tem que escrever. Né? E mais do que... É a pergunta, foi a Marieta que ficou se perguntando, né? Mas o que eu vou escrever? Da onde que eu vou tirar essas histórias? De dentro dela, da voz da Dulce, a irmã da Marieta, que também conta aqui coisas, né? Da pesquisa que a Marieta fez nos jornais que o pai dela guardava, do diário do pai dela. Né? A Marieta, uma verdadeira arqueóloga, né? Procurando material para poder falar. Né? Enquanto não escreve, enquanto mais livros não surgirem, né? Acho que tem um modelo aqui. Né? Na leitura deste livro, encontrarão um pouco de suas e nossas histórias. Comecemos por Aldina. Isso aqui, gente, é só um avant-première, é só um spoiler, né? É só um detalhezinho. Abra um livro. A melhor maneira que você pode fazer uma homenagem a um escritor e a história das pessoas que estão aqui é vindo aqui e direto aqui. Olha, não é preciso nem ler na ordem, né? Poderia Aramis e a usina do gasômetro, Movimento Negro e Sociedade Negra. Pode pular o capítulo, pode pular o prefácio. Conselho que não faça, né? Mas pode vir direto aqui, né? Jornais e revistas guardados pelo Aramis, né? Curiosidades sobre o Aramis, Inácia da Silveira, né? a avó da Marieta. Vem para cá e lê da forma que desejar, né? Começamos por Aldina, bisavó da Marieta, comprada por R$1,2 conto. Vendida pela família de João Antônio da Silveira, general da República Rio-Grandense, aos 21 anos. Quantos anos tu tem, Cristal? A Cristal tem 18. Tá? A Aldina foi vendida aos 21 anos. Né? Aos Rangel. O vendedor receberia em dinheiro R$60 mil, como informa a Meia Cisa, anexa ao inventário. Né? Uma outra coisa bem bela aqui que ajuda a esclarecer é a orelha feita pela Suzana.
E a Suzana dá uma explicação do que é a meia cisa, né? É um documento, né, Marieta, usado para legalização da venda, né? Então, a Aldina, 3 anos mais nova que a Cristal, foi vendida aos Rangel, né? Depois temos aqui a história da Inácia, avó da Marieta, né? Criaria o filho sozinha. Não é uma experiência unicamente negra, né? Tem outras famílias que também criam, mas que negro não tem na sua história alguma mulher que não tenha criado um filho sem o pai. Inácia falava com orgulho: eu estudei até o 3º livro. Mais nos conta Marieta, possuía esse dom e utilizou para ajudar muita gente. As fotos nos mostram uma mulher altiva. Quando eu falo em foto aqui, é uma outra coisa muito bela no livro da Marieta, são as fotos. E tem uma foto, aqui o Bocó aqui não marcou. Ah, está aqui, ó. A Marieta, a Luísa. Minha madrasta. A madrasta da Marieta e a Yara. Que era minha cunhada. Eles estão numa lambreta. Gente, 3 negros numa lambreta em 1960, eu acho que é alguma coisa assim das pessoas ficar olhando, né? Lambreta, ou motocicleta, né? Moto seria muito rápido, né? Eu digo o tempo, né? É uma cena muito inusitada, muito bela aqui, né? E aí vou voltar para cá, para a leitura do prefácio, né? Então tem fotos aqui muito interessantes, muito interessantes, né? Que dá para a gente descobrir Porto Alegre aqui, a usina do gasômetro, né? E aqui, deixa eu voltar aqui. Vou falar um pouquinho do Aramis. Já falei um pouquinho aqui da Aldina, da Inácia. Gente, é só spoiler, tá? Aramis. É provável que alguma vez ele tenha pensado, ou alguém diante dele tenha pronunciado um por todos e todos por um. Alguém com o nome de Aramis só pode ter surgido dos mosqueteiros, né? Foi assim, com a ajuda de Inácia, que após viuvezes, criou 6 filhos. Em um tempo em que, não podendo criar uma criança, ela poderia parar nas mãos de uma outra família para ser criada. Aquele irmão agregado, aquele que as pessoas diziam que é como se fosse meu irmão, né? Mas que no fundo está trabalhando, no fundo é um empregado de uma casa, né? As crianças que de repente não tinham condições de ser criada pela própria família, fatalmente iam quase que ser dadas, né? Eu tenho histórias bem presentes na minha vida. A minha mãe, com 7 anos, já cozinhava. Tinha um fogãozinho para criar, né? Para cozinhar, né? E um pizinho ali para ficar perto do fogão. E a mãe da Silvia, a mesma história. Todos vindo do interior, São Gabriel, São Borja, né? Praticamente foram dados, né? Aqui, deixa eu ver. Após viuvezes, criou 6 filhos em um tempo em que, não podendo criar uma criança, ela poderia parar nas mãos de outra família para ser criada. Tomemos a palavra criada em todas as suas acepções, né? Criada de uma casa. Assim era a Aldina, 3 anos mais velha que a Cristal. Do caderno azul. O pai da Marieta tinha um caderno, eu tive o privilégio de ver, de pegar. Esse material eu tive o privilégio de ver com a Marieta, né? De olhar, né? O caderno azul. Escrito por Aramis. E era gremista? Colorado. Ainda bem. Escrito por Aramis, das conversas com familiares, né? A Marieta pegou as conversas com os familiares, a Marieta pegou os recortes de jornais da época, né? Ela pegou a convivência do pai, né? Daqui que ela tira, que ela extrai essas memórias, né? Uma das belas passagens contidas para mim nesse livro, e que me impressionou, a Marieta aqui fala que o pai dela fez um balanço dentro de casa, na parte de baixo, né, Marieta? No porão. No porão. E eu cresci com meu pai também fazendo o balanço, né? E eu achei isso muito belo, fazer um balanço dentro de casa, né? Algo diferente, né? E aí eu pego essa história do balanço, né? E já vou me encaminhando aqui para o final, né? Para balançar-se, é necessário os 2 pés no presente. Eu fixo os 2 pés aqui agora, né? Recuar 1 ou 2 passos para o passado, né? De lá ter força, lançar-se, passar pelo presente e dar o salto para o futuro. Está ali, Cristal. Está lá na Joana que está nos assistindo, filha da Marieta. Quantos anos tu tem, Joana? 28, né? 30, tá. 30. Tá? 9 depois da venda da Aldina. Né?
Depois poderíamos dizer que os tempos se misturam. No momento que está andando o balanço, é passado, presente e futuro, né? Sempre, né? E é isso que a Marieta faz aqui nesse livro, um balanço, né? É desse modo que Marieta, né, nos entrega histórias de vidas negras não esquecidas. Então, a Aldina, a Inácia, o seu Aramis, né, estão vivos aqui, neste livro aqui que a Marieta fez. Leiam, leiam, leiam e leiam. Tá, muito obrigado, meus amigos. E agora eu vou passar a palavra para Cristal, minha terceira convidada aqui, que também vai dar as suas impressões sobre o livro. Então, o livro foi um processo de revisitar também algumas memórias que já foram, assim, já ouvi muito pela voz da minha avó também, algumas coisas. Mas principalmente de conhecer os parentes que eu não tive a oportunidade de viver, né? De ter a convivência. Então, foi realmente viver todas as histórias de cada um, vindo assim de dentro da família e colocando todos os cenários que mostram ali no livro, o pátio da casa, a nossa casa em Teresópolis, como um ponto de encontro que até hoje que foi preservado de geração em geração. Então, tantos lugares e tantos rostos assim, de ver exatamente a origem, né, que conta a história de quando o vô comprou a casa, de como ele queria a casa, que a casa tinha banheiro dentro, da criação dos animais, de como esse lugar foi se modificando também. E que todos os primos, assim, foram criados ali, né? Então, isso foi uma coisa que me marcou muito no livro, que é o lugar, que é em Teresópolis, essa casa. E lindo, porque ao mesmo tempo que a tia vai contando todas essas histórias, tem muito depoimentos também, né, dos meus tios, assim. E tem uma parte do livro que eu me emocionei muito, que é o meu tio Marcos, irmão da minha mãe, que ele fala sobre como ele enxergava o meu avô Aramis, né, de como era diferente, assim, a forma que os filhos do meu avô enxergavam ele e a forma que os netos enxergavam ele também, assim, de sentir que ele era mais rigoroso na criação. E as lembranças que mais marcavam ele, que era de afetividade, que era ele lá prestigiando um momento importante na vida do meu tio, do Marcos, que foi no momento do futebol, que foi na adolescência. Então, tantos sentimentos que hoje eu aplico também no meu presente, das conversas também. A tia relata no momento em que eu acho que vocês voltavam da escola, que o vô te buscava na escola e ele ia te contando dos lugares, ia falando os nomes antigos das ruas. E eu vejo isso muito em mim, assim, com a avó, com a mãe também, de sempre ir para um lugar e elas verem revivendo essas memórias e contando onde elas iam, das histórias da usina também. Então, todas essas memórias de família, com certeza, me tocam diretamente, assim, e foram muito importantes para a gente saber, para eu saber onde eu tô indo, onde eu quero chegar, né? E acho que, para além do meu discurso, assim, que eu sempre quis ser muito presente nisso, que era resgatar as nossas memórias, foi resgatar as minhas memórias, né? Foi entender de onde eu vim, foi a tia trazer todo esse privilégio que a gente tem de poder estar tendo acesso às nossas origens, às nossas raízes, e de conhecer mais, né? Quis conhecer mais sobre a minha tataravó Inácia, que eu tinha conhecido através, quando começou ali a minha pesquisa no TEDx. Eu conhecia muito por fotos e poemas, mas mesmo assim era bem raso, assim, coisas escritas, umas cartas assim que a minha avó, a Dalgisa, tem em casa. Então eu conhecia muito pouco sobre a história dela, assim. E ter a experiência, ter a oportunidade de saber de onde ela veio, e que, enfim, né, de toda essa questão social mesmo, racial, da escravidão, e de fazer uma comparação das datas, das épocas, se aplicar tanta coisa e ver que essas questões estão muito próximas da minha realidade, estão muito próximas do meu viver, assim, que eu não preciso sair muito, que eu não preciso ir tão longe assim para ir atrás dessas questões, né? Então, o livro me traz tudo isso, assim, um pouco mais. Para além das reflexões, traz muitos
sentimentos, assim, muitas lembranças afetivas e me faz entender como é que a minha família se formou. Isso é muito importante porque muitas pessoas não têm acesso, né, à sua própria árvore genealógica, né? Então, saber de onde eu vim, saber quem formou a minha família é essencial, assim. Eu sou muito grata também pela influência que a tia tem na minha vida, de escritora, de literatura, de origem, de consciência negra. Então, com certeza, ela é importantíssima, assim, na minha caminhada na poesia e pro resto que eu desenvolvi, assim, fundamental em todo esse crescimento. E esse livro é a maior referência que a gente tem hoje na nossa família, com certeza. Enquanto eu ouvia, né, as palavras de vocês, eu fui lembrando de coisas, fui viajando. Começou lá com a Petronília, quando ela falava que as nossas famílias se encontravam, né? Eu tenho na minha memória aqueles encontros, eu sinto e ouço ainda as risadas, as conversas. Eu me lembro que eu adorava a risada da dona Regina, tua mãe, sabe? Porque era uma coisa assim tão saborosa ver aquelas pessoas mais velhas conversando, né? E eu ficava ali, sabe, quietinha, porque criança naquela época não podia se intrometer na conversa, mas pelo menos eu ficava ouvindo, né? E me deliciando com aquilo. Eu me deliciava, eu gostava de ouvir essas conversas. E o Jorge me lembrou na imagem da lambreta que o pai, quando comprou a lambreta, ele ia ainda trabalhava na usina, né? E ia todo dia para a usina, para lá. E quando nós saíamos, ele ia dirigindo, a minha madrasta atrás, que era bem gordinha. Eu ia num banco que ele fez, em cima do step, de ferro, botava ali uma almofadinha, e o meu irmão, o Peri, ia no meio das pernas dele. Então, a nossa sombra tá faltando um era aqui, Maria. Boi, era uma... Tem 3 aqui. É 4. Eu achando que era só 3, tinha mais um ainda. Tinha mais um. E aí, então, e as pessoas na rua se olhavam. Boca aberta. Eu disse, imaginei. Imagina, o meu pai, negro, né, já de idade, mais carregando a mulher, mais as crianças. Nós fomos até Guaíba, me lembro, interior de Guaíba, de lambreta. Né? E também me recordo, a Cristal, quando falou na fala dela sobre as idas e vindas, né, que ele ia me buscar. Eu estudei no Sévigné, que era uma escola no centro da cidade. E ele saía e ficava na Duque de Caxias. Lá no final da Duque é a usina do gasômetro. Ele vinha da usina, me pegava na frente da escola e me levava para casa. E ia conversando. E eu fico pensando, meu Deus, por que eu não dei mais valor àquelas conversas? Ficou na minha memória algumas coisas, mas que bom se eu tivesse guardado mais, né, coisas que ele me disse. Mas tudo bem. Eu tentei resgatar aqui com os meus irmãos, com todo mundo, as coisas que ele dizia, né? Mas ele era bem assim, ele, na verdade, imagina, 1906, né? Porto Alegre não era o que é hoje, né? Então, ele foi testemunha de todas as transformações da cidade. Que depois, no livro, vocês vão ver algumas coisas a mais. E agora a gente vai ouvir, né, um depoimento de um amigo que não pôde estar aqui presente, mora em outro estado. É uma pessoa com quem eu tenho grande admiração, muito meu amigo, que é o Cuti, pseudônimo de Luiz Silva. Ele é mestre em teoria da literatura e doutor em literatura brasileira e autor de várias antologias, contos e ensaios, né? E eu mandei o livro para ele e ele, com o maior carinho, gravou esse vídeo para nós. Olá, para você que não me conhece,
Eu me chamo Cuti, sou escritor e estou aqui para falar um pouquinho do livro Meia Cisa. Trata-se de uma história familiar, concisa, porém bastante densa, por conta do cuidado que a autora Marieta dos Santos da Silveira teve no sentido de nos apresentar não apenas a sua narrativa, mas também associar a ela depoimentos de outras pessoas da sua família e também apresentar trechos importantes de obras que referendam o que ela nos traz, além de muitas fotos do seu núcleo familiar e também algumas que nos dão a visão do passado. O livro que enfoca principalmente a história de sua avó Inácia e de seu pai Aramis é um exemplo a ser seguido. O núcleo familiar é a base para a formação da nossa personalidade. É aí que nós encontramos o primeiro apoio para desenvolvermos a nossa visão do mundo. E o mundo é feito de histórias. A importância desse livro é aquela de nos incentivar a valorizar o que nossos antepassados fizeram para que conseguíssemos vencer as barreiras que o racismo nos impôs e nos impõe. É um livro de estratégia de sobrevivência. É um livro de exemplo, de acolhimento familiar. Parabenizo a autora por esse trabalho e desejo que este seja o primeiro de outros tantos livros que ela venha a escrever. Digo isto porque um dos aspectos mais importantes da atualidade é a transformação da população negra em leitora e escritora. Todos nós devemos nos dedicar profundamente à leitura e também à escrita. Assim, poderemos nos espelhar uns nos outros, aprender mais uns com os outros e valorizar mais nossas vidas. Desejo que este livro seja lido por muitas pessoas, porque nele está não apenas a história da família de Marieta, mas também a história de todos nós. Com este trabalho, Marieta fez com que a sua avó
Inácia, e seu pai, Aramis, pudessem ampliar a sua família. Todos nós, leitores, agora podemos nos irmanar às dificuldades, aos enfrentamentos e às estratégias dos personagens da família de Marieta para enfrentar os desafios da sobrevivência. Parabéns, Marieta. Parabéns a todos que colaboraram com o livro Meia Cisa. Querido, o Cuti sempre muito amável, muito querido, né? E dá tempo de eu fazer as perguntas? Tá? Então, dando continuidade, eu gostaria de fazer uma pergunta para cada um dos meus convidados, assim que envolvesse um assunto relacionado, né, com o livro, com o assunto que eu trato aqui, que eu acho que é bem interessante. Então, vou perguntar para a professora doutora Petronília. Qual o papel que os operários negros do início do século XX, muitos deles descendentes do povo que sofreu a chibata, tiveram para o desenvolvimento da economia brasileira? Bom, eles, não só eles, mas como seus antepassados, não é, que foram escravizados, garantiram a economia brasileira. Foram o suporte da construção da economia brasileira. É bom lembrar que os europeus escravizavam em África populações que tinham tecnologias, que conheciam tecnologias para o período econômico. Então, durante a plantação, os canaviais vieram justamente escravizados de áreas que exploravam, portanto, a agricultura e que tinham instrumentos que os portugueses não tinham, por exemplo, o arado. Não é o arado que foi utilizado naquela ocasião. Da mesma forma, no período da exploração dos minérios, né, das minas, vieram escravizados justamente do sul da África, onde há minas, né, as famosas minas de diamante. Porque em Portugal não havia minas, não havia exploração de subsolo, eles não tinham tecnologia para fazer este trabalho. Então, eles traziam escravizados e tentaram passar para a história a ideia que essas pessoas eram simplesmente executores, mas eles não eram executores, eles criaram, inclusive, instrumentos necessários tanto para a agricultura como para a exploração de minas, a partir dos próprios instrumentos que eles traziam de África. Quer dizer, não foi força, como se pensava, para trabalhar. Foi pensamento, foi capacidade de criação que os portugueses trouxeram de uma maneira cruel, não é? Cujas marcas estão até hoje. Ótimo. Jorge. Pergunta fácil, hein, Marieta? Tá. Senão não passa no vestibular. Qual a importância dessas narrativas de vida, né, para os familiares descendentes dessas pessoas, né, que ainda continuam carregando o Brasil nas costas? Até porque a maior parte da população. É bom deixar bem claro isso.
Marita, repete a pergunta aí de novo, Marita. Tá. A importância dessas narrativas de vida, né? Para os familiares descendentes, para essas pessoas que descenderam, né, desse pessoal que foi escravizado, que foi libertado, que trabalhou como operário durante todo o século XX, né, porque as coisas não foram dadas, elas foram conquistadas. E a ideia que eu tenho assim é que os jovens entendem que tudo que está aí já estava aí. Então, direito trabalhista, direito de tirar férias, direito... Não. Né? Eu acho que... Aposentadoria. E olha que a Marita já tinha me mandado a pergunta pelo WhatsApp lá, né? E... Sim, mas na verdade eu fiquei pensando, mas eu não tenho a resposta. Mas a importância, assim, para os futuros, tá? Para os próximos, para mim está aí na tua direita, né? Quando a Cristal diz assim que tá aqui a história da avó dela, tá? O Aramis não é avô da Cristal, né? É o Biso. Ele é teu Biso, né? Então, assim, eu fico pensando, né, que a Cristal tem aqui a história da avó de um antepassado dela ali. A Inácia é tua o quê? Tataravó, né? A história eu esgoto a minha história na minha avó. E a única avó que eu sei alguma coisa, assim, é só a minha avó materna. Os outros eu não sei. Eu não tenho nada. Então, eu acho, assim, que a gente é composto de histórias, que a gente é composto de narrativas, né? Dessas narrativas. E isso... se eu tivesse combinado com o Cuti alguma coisa ali, porque eu falei algumas coisas que o Cuti também falou, ainda bem que eu não vi, tá? Eu não vi o que o Cuti falou, né? A gente é composto dessas narrativas, e eu acho que essas narrativas fortalecem, né? Quando os meus pais faleceram, a primeira sensação que eu tive é que, quando eu caísse, não teria ninguém para me segurar. Eu não teria... Porque pai e mãe, tu pode estar caindo e eles vão te agarrar ali. Em algum momento eles vão te agarrar. E quando eles morreram, eu fiquei, tá, e quem me agarra para trás? Né? Felizmente não é verdade. Tinha as pessoas do meu lado, né? As lateralidades. Eu não tinha para trás, mas eu tinha do meu lado. Né? Então eu acho que essas narrativas fortalecem. Né? Essas narrativas dão energia. Né? Olha os lugares que eles saíram. Olha as coisas que eles construíram. Né? E eu falei da Cristal e a Jona está do outro lado ali, né? É a história deles que está ali. E o Cuti disse que era a nossa história, a história da minha família, porque eu não tenho a história. Eu não tenho a história da minha avó. Né? Onde é que está a história da minha avó? Então, essas histórias nos fortalecem. Essas histórias nos fazem ficar mais fortes. Elas vão... E elas nos instigam também, sabe? Cadê a história da minha avó? Onde é que ela está? E eu não sou o jovem ali que a Marita falou, eu apontei para Cristal, mas mesmo na minha idade, onde é que está a história da minha avó? Onde é que está a história dos meus? Então, é preciso procurar, é preciso... como se sacode uma árvore, né, para cair os frutos, é preciso a gente se sacudir para ver onde é que está a história. Né? E acho também assim que a história aqui, a história que está sendo contada, a Suzana aponta uma coisa aqui no livro que eu acho muito interessante. Né? Ela diz, no livro, aqui na orelha do livro, a Suzana diz assim, ela pega um provérbio africano e ela diz assim, quando não souber para onde ir, né, olhe para trás. Olhe para trás, né? E saiba, pelo menos, de onde você veio. Saiba, né, de onde você veio. Quais as histórias que compõem. Né? O que a Petroni acabou de falar aqui, né, sobre essas tecnologias ali que não é gratuito, não entra na África lá gratuitamente e sai pegando. Né? Tu sabe, leva esse para lá porque esse sabe produzir tal coisa. Leva esse para tal lugar porque esse domina tal técnica. Não é o acaso. Então, quando tu tem conhecimento da tua história, eu acho que a pessoa se situa melhor no mundo.
né? Eu acho que a pessoa vai se situar melhor no mundo. Vai ter os pés mais fixados, né? Vai ter mais base, né? Vai ter lastro. Né? Não é nem o financeiro que nós não temos, né? Mas é o lastro histórico, o lastro emocional. Né? Eu acho que as narrativas, Marieta, e essas histórias servem para isso, para nos deixar mais fortes, né? Mais uma palavra do momento, né? Que é usado muito para o feminino, né? Mas mais empoderados com a gente mesmo. Com a gente mesmo. Ótimo. Cristal, tu já foste apontada aqui como uma representante da nossa nova geração, né? O que tu achas de conhecer as memórias dos que vieram antes? Ou o que nós costumamos chamar de nossos mais velhos? Então, acho que aqui no Brasil, né, a gente sofreu um processo de apagamento da nossa história. Então, até mesmo os próprios registros, a gente tem muitos registros e documentos que a gente não tem acesso. E muito do que a gente lembra que foi preservado foi através da oralidade, né? Foi através de sentimentos, de momentos, né? Então, algo muito bom que a minha avó lembra, que viveu com o pai dela, ou, enfim, que a gente acaba sabendo na nossa história através dos nossos laços afetivos, né? E não muitas vezes do livro didático ali que conta a história através de outra percepção. E então ter acesso às minhas histórias e de além da luta e de todas as dificuldades, mas também de conhecer a afetividade, né, as coisas boas que vieram, os momentos bons, né, e não para além de saber que a minha origem é baseada em sofrimento, em escravidão, em morte, mas como seres humanos, né, o que a gente construiu, quais eram os nossos sonhos, o que meu avô sonhava, o que ele queria, quais eram os ideais que a Inácia ensinou para ele, né, que era muito esse valor da família, que era ter os filhos na volta, que era criar os próprios filhos. Então, saber a singularidade de cada um, de ver isso em mim também, de como eu preciso valorizar isso em mim e de passar para frente, né? Esses aprendizados, de saber como me enxergar como uma menina negra no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, de enxergar todas as pessoas que fizeram para que a gente, que lutaram e trabalharam e viveram para que a gente tivesse aquele pátio lindo lá que a gente se encontra sempre, para que a gente fosse unido, para que a gente se conhecesse, se fortalecesse, com o passar do tempo ainda, né? Então, de saber olhar para trás e entender os motivos que me trazem aqui, né? E principalmente isso me inspira, me influencia para eu escrever as minhas próprias histórias, que nem o Jorge falou, né? De escrever as minhas narrativas. Então, se eu sei que se depender do sistema que a gente vive, eles vão querer sempre estar nos apagando e apagando as nossas conquistas e as nossas vidas, nossas trajetórias, eu vou registrar o que eu estou vivendo agora para que as pessoas que vão vir, né, aí, para que as minhas primas agora mais novas que estão acompanhando também muito do que a gente fala, do que a gente conversa, para que elas tenham esse registro, para que elas tenham acesso a essa história. Esse livro é o início de muita coisa já, né? Porque elas vão poder, quero saber sobre a minha história, sobre a história da família, elas vão poder olhar para esse livro, vão poder resgatar essas memórias. Então, é essa importância que eu dou ao conhecimento dos mais velhos e a preservação que eles nos trazem também. Ótimo. Bom, as pessoas que estão nos ouvindo devem estar perguntando onde adquirir, né, este livro. Então, eu vou indicar aqui as livrarias em que foram colocadas os exemplares. Na Martins Livreiro, Riachuelo 1300. Na Padula Livros, Coronel Fernando Machado, 997. Na Bamboletras, Centro Comercial Nova Olaria, Rua Lima e Silva, 776, loja 3. E na Casa de Joana, Lima e Silva, 1332. Marieta, dá um e-mail, dá alguma coisa, porque isso vai sair daqui de Porto Alegre. E aí as pessoas podem contatar para conseguir o livro também. Depois que nós, do lançamento, né, está sendo lançado, nós vamos colocar nas mídias, tá, os endereços com telefone, com e-mail direitinho. Eu não tenho aqui, né, mas a gente vai colocar, né,
a minha assessoria ali vai fazer isso. Porque vai ter gente fora que não vai ter acesso. Sim, de outros estados, né? Bom, vamos nos encaminhando, então, para o final, né? Então, eu quero deixar aqui os meus agradecimentos, né, aos meus convidados que tiveram, então, a gentileza de atender ao meu pedido e que vieram aqui para dar a sua contribuição, né? E só que eu gostaria de lembrar uma coisa. Eu acabei de ler há pouco tempo a biografia do Lima Barreto, que foi escrito pela Lilian Schwartz, e ali eu encontrei várias coincidências com a Inácia, com dados da Inácia. Por exemplo, Lima Barreto nasceu em 13 de maio de 1881, 7 anos antes da abolição. A avó Inácia também nasceu em 1881. Né? A família Barreto preocupou-se muito com encaminhar os seus filhos para a educação, dar educação a eles, porque isso significava, para a época, uma forma, né, de distinção social. A minha avó também procurou encaminhar o filho para ter uma profissão, para ter uma profissão. A mãe do Lima, Dona Amália Augusta, tinha uma descendência feminina. A mãe dela era Geraldina Leocádia, neta de Maria Conceição. Nenhuma paternidade. No batismo da minha avó também está lá. Não aparece a paternidade, aparece só o nome da Aldina. Né? Então, eu quero dizer que mãe solo é uma sina, né, do povo negro. Muitas famílias foram sustentadas, né, com o trabalho dessas mulheres que abraçaram com força e dignidade o papel de mães e provedoras. Né? E quero lembrar uma fala ali do Kuti, quando ele diz que da importância do escrever e do ler. Gente, nós só aprendemos uns com os outros. E outra coisa, temos que ler autores negros, não apenas os canônicos, Machado de Assis, Lima Barreto, tem que ler, tem que conhecer, mas também os autores atuais, romancistas, poetas, né? E para conhecer a visão deles do mundo de hoje. Então, eu gostaria também de deixar aqui meu agradecimento para Suzana Ribeiro, que, através do curso Universidade Livre, desenvolvido pelo Secune, que é uma entidade que ela e o marido dela, o Juarez Ribeiro, são responsáveis, e que eu frequentei esses cursos e lá, através de mestres, excelentes mestres, eu soube o valor de dar de conhecermos o passado. Portanto, somos uma rede, uma grande aldeia, e que nós vamos adquirindo conhecimento um com os outros. E termino com essa frase, com esse pequeno texto da filósofa Catiúcia Ribeiro. Não somos possíveis de existência sem a ancestralidade, sem aqueles que nos precederam, que nos formaram física, psíquica e espiritualmente. A ancestralidade e os orixás são, portanto, a força motriz que nos põe em movimento, o princípio criador e organizador do universo. Então, muito obrigado, né, pela presença de vocês, pela participação. E agora nós vamos ouvir o poema que a Cristal vai dizer para nós. Quem me dera, se os livros chegassem nas pessoas certas, se nos contos de fada existissem princesas pretas, se esses alvos não tivessem nas nossas testas, se as nossas armas fossem apenas canetas,
E se a nossa dor não fosse graça nas novelas, se os nossos sonhos não morressem em vielas, quem me dera se o caminho não fossem as celas e as nossas armas fossem apenas canetas. E se tivéssemos mais escolhas, não ficássemos nas encolhas, sem escolhas, quem me dera se os pretinhos não morressem indo para as escolas? E se a gente fosse à prova de... E se não atirassem nas senzalas? Quem me dera se os pretinhos fossem à prova de balas? Quem me dera se os pretinhos fossem à prova de balas? Quem me dera se os pretinhos fossem à prova de balas, à prova de falas, à prova de amarras, à prova de tudo é histórico. E eles não vão nos apagar. Obrigada. Essa é a Cristalzinha, a nossa poetisa. Muito obrigada pela presença.